Num bairro nobre de São Paulo, ergue-se uma catedral que causa admiração, tanto pelo seu tamanho quanto pela sua beleza. Muito movimentada, principalmente nos finais de semana, quando é visitada pelos fiéis e também por turistas que não perdem a oportunidade de tirar umas fotos da mesma. Essa catedral tem em anexo um convento onde garotas com vocação religiosa ficam alojadas no período do curso para freira. Essa catedral e esse convento têm histórias, muitas histórias. Infelizmente, algumas dessas histórias não são agradáveis de se ouvir. Eu diria que são histórias de arrepiar os cabelos. Eis aqui uma que ouvi de uma pessoa que vive nesse bairro há mais de 60 anos. É sobre uma garota chamada Virgínia. Virgínia cresceu em uma família profundamente religiosa. Seus antepassados, homens e mulheres, sempre prestaram serviços às igrejas daquela região. Na história de sua linhagem, havia coroinhas, padres, freiras, noviças, noviços, um bispo e até mesmo um cardeal. Era uma tradição pesada, quase imutável. E agora chegara a hora de Virgínia cumprir seu papel nessa herança. Desde criança, Virgínia sempre foi alegre, criativa, curiosa e destemida. Gostava de explorar o desconhecido e zombava das outras crianças que tinham medo de algumas coisas. Mexia em tudo, fuçava tudo, não tinha sossego e não dava sossego às outras pessoas. Tudo ela perguntava, tudo ela queria saber. Enfim, chegou a idade em que deveria seguir as tradições da família, embora não tivesse 100% de certeza de que era isso mesmo que queria. Seja o que Deus quiser, pensou, enquanto fazia as malas. Partiu no dia seguinte pela manhã. A viagem era longa, porque ainda tinham de passar em outros lugares para pegar outras garotas. Chegaram ao anoitecer no prédio onde ficariam alojadas, que seria sua nova casa por um período indefinido. Nos primeiros dias, tudo era novo, nova casa, novas pessoas, novos costumes. Virgínia ainda estava tensa pela mudança radical na sua vida e por isso não dormia direito. Na quietude da noite, enquanto o resto do convento dormia, a jovem noviça explorava os corredores vazios da catedral. Desde criança, Virgínia era conhecida por seu instinto explorador e espírito aventureiro. Mas o que a impulsionava naquela noite ia além disso. Era curiosidade. Uma curiosidade insaciável que parecia não ter limites. Um som suave e perturbador atravessou o silêncio. Um sussurro quase imperceptível, como se vindo de longe, mas ao mesmo tempo próximo. Era um chamado, algo que parecia puxá-la para dentro da escuridão. E ela foi, seus passos ecoando nos corredores de pedra. Ao final de um dos corredores, encontrou uma escada em caracol que descia para os porões daquele prédio milenar. O lampião, que carregava na mão, tremeluzia, lançando sombras dançantes nas paredes úmidas. Enquanto descia, sua imaginação fervilhava com histórias que poderiam estar escondidas ali embaixo. Tesouros perdidos, segredos enterrados, talvez até fantasmas. Contra seu próprio instinto de voltar, ela continuou seguindo o som, descendo cada vez mais fundo na escuridão. No fim da escada, encontrou uma porta maciça, como um guardião mudo de algo há muito esquecido. Para sua surpresa, uma chave enferrujada estava encaixada na fechadura, como se alguém tivesse deixado ali propositalmente, esperando que ela entrasse. A porta rangeu ao abrir, revelando uma escuridão tão densa que parecia quase palpável. Cada passo dado para dentro do porão sugava o calor do ar, como se o próprio ambiente estivesse vivo. No coração daquela escuridão, havia um altar esquecido, coberto por poeira e teias de aranha. Mas ele pulsava com uma energia sinistra, quase vibrando sob o olhar de Virgínia. Os sussurros se intensificaram, transformando-se em uma voz clara e direta, uma voz grave e forte, autoritária. Ela ouviu seu nome ser chamado como se fosse um convite impossível de recusar. Subitamente, velas começaram a se acender sozinhas no altar, iluminando o espaço ao redor. Virgínia percebeu que não estava mais sozinha. No centro da sala, várias figuras trajadas com vestimentas da igreja emergiram das sombras. Capuzes encobriam seus rostos, tornando-os irreconhecíveis,
mas dava para perceber que eram homens e mulheres. Virginia sentiu o peso de seus olhares fixos nela, como se avaliassem cada respiração sua. Uma a uma, as vozes começaram a falar, revelando segredos que Virginia jamais imaginara. Que após um período de avaliação das aptidões dos candidatos a seguir por esse caminho, começariam os processos de aliciamento, de assédio, de pressão, que de tempos em tempos, vários religiosos, homens e mulheres, de outras igrejas, outras paróquias, outras cidades, se reuniam no prédio para ministrar cursos. E que a comunidade, os fiéis, contribuíam com altos valores para bancar esses cursos com a maior alegria. Mal sabiam eles o que se passava nas altas horas da noite e na madrugada, festas regadas com muita carne e vinho, onde os visitantes escolhiam os parceiros ou parceiras para dormir no seu quarto. E não tinha nenhum limite ou regra, podiam escolher o sexo do acompanhante ou dos acompanhantes. Qualquer visitante, homem ou mulher, poderia escolher um menino, uma menina, um casal, 2 meninos, 2 meninas. Contaram sobre abusos cometidos contra as mulheres de sua família, sobre chantagens e torturas perpetradas pelos homens. Falaram sobre um conluio entre os membros da igreja local, onde o poder e a manipulação eram mantidos à custa de sofrimento humano, gravidez forçada, abortos clandestinos, mortes ocultadas. Tudo isso fazia parte do legado obscuro que Virginia herdara sem saber. "Você não pode escapar", disse uma das figuras, sua voz fria e cortante. "Seu destino será o mesmo. Daqui a 3 meses, logo após o período de adaptação, eles virão." As palavras atingiram Virginia como facas. A fé que a sustentara durante toda a vida foi posta à prova diante daquela verdade monstruosa. No centro do altar, algo começou a brilhar, um objeto antigo, envolto em mistério. Era uma luz forte, quase hipnotizante, mas que deixava um vazio ainda maior ao dissipar. A escuridão. Quando a luz finalmente se apagou, Virginia encontrou-se sozinha novamente. O porão estava em silêncio, mas a sensação de algo maligno pairava no ar. Ela correu de volta para os corredores da catedral, mas algo parecia diferente. As paredes pareciam mais distantes, os espaços mais vazios. Era como se o prédio inteiro tivesse mudado, ou talvez fosse apenas ela quem não conseguia mais ver as coisas da mesma maneira. Ao retornar ao convento, Virginia mal conseguiu dormir. As imagens, as vozes, as revelações assombravam sua mente. Na manhã seguinte, ela arrumou suas malas e desapareceu sem deixar rastros. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Mas alguns dizem que, nas noites mais escuras, é possível ouvir sussurros vindos dos porões da catedral. Sussurros que chamam por nomes familiares, aguardando pacientemente a próxima pessoa curiosa o suficiente para descer.